Quando o sol desponta no horizonte, somos convidados a despertar não apenas os olhos, mas também a alma para uma verdade que atravessa os séculos e acalma as tempestades mais severas, a certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Este momento é a oportunidade perfeita para você fazer a sua oração da manhã e reconhecer que cada respiração é um presente, um convite para renovar a esperança e fortalecer os laços com o Criador que sustenta o universo com seu poder. Ao abrirmos o coração para este devocional, permitimos que a luz da fé dissipe as sombras da incerteza, lembrando-nos de que mesmo diante dos vales mais profundos, existe uma mão forte e justa que nos segura e nos guia com amor infinito. É essencial que você comece o dia com Deus e permaneça conectado a esta mensagem até o último segundo, pois cada palavra aqui proferida foi preparada para ser o alicerce que sustentará suas decisões e trará paz ao seu espírito nas próximas horas. Ao decidir coloque Deus em primeiro lugar agora, você prepara o terreno para colher milagres e testemunhar a proteção que só o Altíssimo pode oferecer, transformando seu medo em coragem inabalável e sua fraqueza em força renovada para vencer todos os desafios. Fique conosco até o fim, pois a revelação que Deus tem para a sua vida hoje é profunda e capaz de mudar o curso da sua história, trazendo o refrigério que sua alma tanto busca. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. A jornada que iniciamos hoje encontra seu fundamento em uma das promessas mais poderosas contidas nas Escrituras, especificamente em Isaías capítulo 41, versículo 10, onde somos instruídos a não temer. Ao realizarmos nossa oração da manhã, mergulhamos na profundidade desse ensinamento, que nos garante que a presença do Criador é uma constante, não importa quão alta seja a maré ou quão densa seja a neblina que tenta esconder o nosso caminho. Entender que o próprio Deus nos exorta a não olhar ao redor com ansiedade é o primeiro passo para que você coloque Deus em primeiro lugar e sinta o peso das preocupações sendo removido de seus ombros cansados. Este devocional nos recorda que o Senhor não apenas está conosco, mas afirma categoricamente que é o nosso Deus, estabelecendo uma aliança de identidade e pertencimento que nada neste mundo pode quebrar. Quando você comece o dia com Deus, essa verdade se torna o escudo que protege sua mente contra os ataques do desânimo e da dúvida que frequentemente surgem nas primeiras horas da aurora. Portanto, ao meditar sobre a oração do dia, perceba que a mão direita da justiça divina é o suporte necessário para que seus pés não tropecem nos obstáculos colocados pela vida. A segurança que essa passagem bíblica oferece é o combustível que precisamos para avançar com ousadia, sabendo que o auxílio prometido vem de alguém que jamais falha em suas palavras e propósitos. Que esta reflexão matinal seja o alicerce para uma confiança inabalável, permitindo que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração enquanto você se prepara para as vitórias que o Senhor já preparou. Olhando para a história bíblica, encontramos exemplos de homens e mulheres que, assim como nós, enfrentaram momentos de pavor, mas encontraram descanso na oração da manhã e na fidelidade do Altíssimo. Pensemos na trajetória de Josué, que recebeu a ordem direta de ser forte e corajoso, assim como lemos em Josué capítulo 1, versículo 9, reafirmando que o sustento vem da presença constante do Senhor. Ao realizar seu devocional, você se alinha a essa mesma linhagem de fé, compreendendo que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar naquele que nos segura pela mão. É fundamental que você comece o dia com Deus para que, assim como os antigos profetas, seus ouvidos estejam atentos à voz que diz para não ter medo, pois o auxílio está a caminho. Quando decidimos coloque Deus em primeiro lugar, passamos a ver as circunstâncias não mais pela ótica da nossa limitação humana, mas pela ótica da grandeza de um Deus que tudo pode. A oração do dia funciona como esse ajuste de visão espiritual, limpando as lentes da nossa alma,
para que possamos enxergar a mão de Deus agindo em cada detalhe do cotidiano. Lembre-se de que a promessa de ser fortalecido e ajudado é para o agora, para o momento presente em que as lutas parecem maiores do que nossas forças podem suportar. Deus nos garante que sua justiça nos sustenta. E essa justiça é o que nos mantém de pé quando o mundo ao redor parece estar em completo desequilíbrio e confusão. Sinta o fortalecimento que emana dessa palavra sagrada e permita que ela transforme sua postura diante dos gigantes que, porventura, tentem se levantar no dia de hoje. O medo é uma ferramenta que tenta paralisar o propósito de Deus em nossas vidas. Mas a oração da manhã é o antídoto que quebra todas as correntes de intimidação que o inimigo tenta lançar. No texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10, a ordem para não ter medo é acompanhada pela razão suprema, a presença de Deus que nos fortalece além da nossa própria capacidade. Através deste devocional, aprendemos que o fortalecimento prometido atinge todas as áreas da nossa existência, desde o intelecto até a saúde emocional, garantindo um equilíbrio que o mundo não oferece. Quando você decide comece o dia com Deus, você estabelece uma barreira espiritual que impede que as más notícias do dia venham a abalar a sua estrutura interna e sua fé. É necessário coloque Deus em primeiro lugar para que as prioridades sejam ajustadas e você consiga focar naquilo que realmente importa para a eternidade e para o bem do seu próximo. A oração do dia deve ser encarada como uma conversa sincera, onde reconhecemos que, sem o auxílio do Altíssimo, somos como barcos à deriva em meio a um oceano de incertezas. A mão que nos sustenta é a mesma mão que criou os céus e a terra, e isso nos dá uma base sólida para enfrentar qualquer adversidade com o rosto erguido e esperança renovada. Não permita que o ruído das dificuldades abafe a voz mansa e delicada que sussurra em seu interior que o seu Redentor vive e que Ele está no controle. A justiça de Deus é o fundamento que nos mantém íntegros, mesmo quando somos pressionados a agir de forma contrária aos princípios que regem a nossa caminhada com Cristo Jesus. Assim, caminhe hoje com a certeza de que cada passo é monitorado por aquele que nunca dorme e que tem prazer em abençoar seus filhos com paz. Vamos orar. Soberano Deus, cuja luz dissipa as trevas mais densas, iniciamos este novo bloco de clamor, reconhecendo a perfeição de teus desígnios eternos. Rogamos por sabedoria nas decisões administrativas de nossas vidas, buscando o equilíbrio necessário à gestão de cada recurso confiado à nossa responsabilidade terrena. Afasta a confusão mental, permitindo-nos enxergar as oportunidades de crescimento ocultas sob o manto dos desafios cotidianos enfrentados com fé. Lembramos a promessa descrita em Isaías, capítulo 41, versículo 10, encontrando nela o alicerce sólido contra as investidas do desânimo ou da incerteza. Que a prudência guie nossas palavras, evitando conflitos desnecessários e promovendo a harmonia nos ambientes frequentados durante as próximas horas de trabalho. Suplicamos o teu auxílio para as tarefas mais complexas, confiando na clareza intelectual emanada diretamente da fonte de todo o conhecimento universal. Nossa segurança repousa em tua justiça, a qual atua como escudo invisível, protegendo nossa integridade física e espiritual em cada movimento realizado. Pedimos discernimento para identificar as vozes da verdade, ignorando os ruídos da mentira ou do medo projetado por circunstâncias passageiras e mutáveis. Fortalece o propósito de cada fiel aqui reunido, garantindo a perseverança indispensável ao cumprimento das missões estabelecidas em teu reino de luz. Que a paz interior se manifeste como um rio de águas tranquilas, acalmando as tempestades internas e trazendo o refrigério da alma. Concede-nos a graça da paciência, permitindo o florescimento de frutos dignos de um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus hoje. Entregamos nossas agendas e planos, aguardando as surpresas benditas preparadas por tua mão generosa para os filhos que te amam sinceramente. Pai de bondade,
Estendemos nossas mãos em favor dos lares onde a harmonia foi roubada por discussões estéreis ou por ressentimentos acumulados. Clamamos pela restauração do afeto genuíno entre pais e filhos, buscando a reconciliação capaz de curar feridas emocionais profundas e antigas. Que a mansidão substitua a aspereza no trato diário, transformando cada residência em um refúgio de paz e segurança espiritual absoluta. Afasta toda influência externa nociva à estrutura familiar, blindando as portas contra a entrada de discórdias ou vícios destruidores da dignidade. Rogamos pela proteção dos idosos residentes nessas casas, garantindo-lhes o respeito e o cuidado devidos à sua longa trajetória de vida. Concede sabedoria aos provedores, permitindo-lhes gerir o lar com amor, autoridade equilibrada e uma visão clara sobre as necessidades de todos. Nossa confiança está ancorada em Isaías capítulo 41, versículo 10, crendo no sustento divino para as famílias enfrentando crises financeiras ou emocionais. Pedimos o livramento de acidentes domésticos e de toda sorte de mal oculto, selando cada cômodo com a marca de tua proteção fiel. Que o diálogo prevaleça sobre o silêncio punitivo, abrindo caminhos para o entendimento mútuo e para o fortalecimento dos laços de sangue. Suplicamos por um espírito de gratidão, fazendo com que as pequenas vitórias sejam celebradas com alegria e união fraternal constante entre os parentes. Estabelece a fidelidade como norma inegociável, protegendo os casamentos contra as tentações do mundo e contra o desânimo que tenta apagar o amor. Recebe nossa petição pela paz doméstica, crendo na manifestação de tua glória através de famílias estruturadas na rocha inabalável de tua palavra. Justo juiz, intercedemos agora pela transparência e pela integridade em todas as transações comerciais e acordos firmados durante este dia produtivo. Rogamos por proteção contra o engano, a fraude e a má-fé de quem busca o lucro injusto às custas do próximo. Que a honestidade seja a marca registrada de nossos negócios, atraindo a prosperidade bendita, a qual não traz consigo dores ou arrependimentos futuros. Clamamos pela abertura de novos mercados e parcerias sólidas, fundamentadas em valores éticos e no desejo mútuo de crescimento e desenvolvimento social. Suplicamos sabedoria aos investidores, permitindo escolhas acertadas em meio às oscilações econômicas e às incertezas do cenário financeiro global e local. Lembramos o amparo prometido em Isaías, capítulo 41, versículo 10, sentindo a firmeza de tua mão direita, sustentando nossos empreendimentos mais ousados hoje. Afasta a ansiedade pelo lucro imediato, ensinando-nos a valorizar o processo de construção sólida de um legado digno e duradouro para as gerações. Pedimos o favor divino nas negociações difíceis, buscando palavras temperadas com graça, capazes de convencer e de estabelecer acordos justos para todos. Que o fruto do nosso labor seja multiplicado de forma sobrenatural, permitindo-nos ser canais de bênção para projetos sociais e missionários de impacto. Rogamos por proteção contra crises inesperadas, confiando na provisão de alguém cujos recursos são ilimitados e cujo cuidado com os seus é eterno. Concede-nos a visão de águia, para enxergar soluções onde outros veem apenas problemas intransponíveis ou barreiras decorrentes da limitação humana comum. Confiamos na tua orientação soberana, entregando cada contrato, venda ou prestação de serviço ao teu controle absoluto e protetor neste momento. Senhor da consolação, voltamos nosso pensamento aos que sofrem em silêncio com dores emocionais invisíveis, mas profundamente incapacitantes para a rotina diária. Clamamos pela cura de traumas infantis e de cicatrizes deixadas por rejeições, abusos ou perdas não processadas adequadamente ao longo do tempo. Que a tua presença atue como um bálsamo restaurador, devolvendo a alegria de viver e a autoconfiança aos corações outrora despedaçados pela vida. Afasta todo pensamento de autossabotagem ou de fim precoce, revelando o valor inestimável de cada vida criada à tua imagem e semelhança divina. Rogamos pela libertação de fobias,
crises de pânico e ansiedades generalizadas, estabelecendo o teu equilíbrio como a regra regente de nossas mentes hoje. Nossa esperança encontra abrigo em Isaías, capítulo 41, versículo 10, repelindo o medo através da certeza de estarmos sendo segurados por mãos onipotentes. Pedimos o despertar de novos sonhos e propósitos, motivando os que se sentem estagnados a darem o primeiro passo rumo à superação total. Que o sono da próxima noite seja verdadeiramente reparador, afastando pesadelos ou vigílias causadas por preocupações excessivas com fatos ainda não ocorridos. Suplicamos por redes de apoio sinceras, enviando amigos leais capazes de ouvir sem julgar e de estender a mão nos momentos críticos. Concede a coragem necessária ao enfrentamento da realidade com fé, abandonando as máscaras da perfeição em favor da autenticidade curadora e libertadora. Que a mente seja um jardim de pensamentos nobres, focados no que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor perante o Criador. Recebe o nosso pedido de equilíbrio mental, crendo na paz inabalável prometida aos que confiam inteiramente no Senhor da glória eterna. Pai das luzes, oramos pela proteção de nossos trajetos nas ruas, avenidas e estradas, buscando o livramento de toda sorte de perigo urbano. Clamamos contra a ação de assaltantes, de condutores imprudentes e de falhas técnicas capazes de gerar tragédias ou perdas materiais de qualquer natureza. Que o teu anjo da guarda seja o nosso guia invisível, garantindo uma condução serena e uma chegada segura a cada destino planejado. Rogamos pela paz no trânsito, afastando a ira, a impaciência e as discussões estéreis que muitas vezes roubam a tranquilidade do trajeto diário. Suplicamos por sabedoria aos que utilizam o transporte coletivo, garantindo-lhes segurança contra furtos e proteção física em meio às aglomerações urbanas constantes. Lembramos o cuidado fiel descrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10, sentindo o amparo divino em cada curva e em cada quilômetro percorrido. Afasta de nossos caminhos os animais soltos, as barreiras inesperadas e os buracos ocultos sob as águas das chuvas que caem sobre as cidades. Pedimos o favor divino para os profissionais do volante, concedendo-lhes perícia, paciência e reflexos aguçados para evitarem colisões e incidentes graves hoje. Que a nossa saída e a nossa entrada sejam abençoadas por Tua presença, fazendo de cada viagem um tempo de reflexão e comunhão. Rogamos por proteção aos pedestres, especialmente crianças e idosos, garantindo-lhes a travessia segura e o respeito de todos os condutores de veículos. Concede-nos a calma necessária para lidar com atrasos ou imprevistos de tráfego, mantendo o coração em paz e a mente focada no essencial. Confiamos em Tua guarda fiel, sabendo que nenhum mal nos sucederá enquanto estivermos debaixo do Teu manto protetor e soberano durante o dia. Soberano juiz, clamamos pela justiça social e pelo fim da opressão contra os humildes e os que não possuem voz diante dos poderosos. Rogamos para que os sistemas governamentais sejam purificados da corrupção, priorizando o bem-estar da população acima de interesses privados ou de grupos específicos. Que a equidade prevaleça na distribuição de recursos, garantindo saúde, educação e segurança para as comunidades mais carentes e esquecidas por muitos governantes atuais. Suplicamos por juízes e legisladores íntegros, cujas decisões sejam pautadas pela ética, pela retidão e pelo temor ao Senhor da vida e da justiça. Lembramos a força de Tua mão direita descrita em Isaías, capítulo 41, versículo 10, sustentando os que lutam por causas nobres e coletivas. Afasta a ganância que gera a miséria alheia, despertando o sentimento de fraternidade e de partilha entre os cidadãos de todas as classes sociais. Pedimos proteção para os defensores dos direitos humanos e para os que combatem o crime organizado, blindando suas vidas contra represálias ou ameaças constantes. Que a verdade venha à tona em todos os processos ocultos, revelando as obras das trevas e trazendo luz às situações de injustiça sistêmica. Rogamos pela libertação dos cativos de sistemas prisionais injustos
e pela recuperação daqueles que desejam reintegrar-se à sociedade com dignidade e trabalho honesto. Concede-nos a graça de sermos agentes de transformação, agindo com compaixão e combatendo o preconceito em todas as suas formas de manifestação pública. Que a tua vontade seja estabelecida na terra, trazendo o equilíbrio necessário ao convívio pacífico entre os povos de diferentes origens e crenças. Confiamos em tua intervenção poderosa, aguardando o tempo da colheita de frutos de justiça e de paz duradoura para as futuras gerações mundiais. Deus de toda a ciência, intercedemos pelos pesquisadores e profissionais de saúde dedicados à busca por curas e tratamentos para as enfermidades que afligem a humanidade. Rogamos pela iluminação de suas mentes, permitindo lampejos de genialidade científica capazes de desvendar segredos celulares e mecanismos de regeneração física antes desconhecidos. Que cada laboratório e centro de pesquisa seja um ambiente de descoberta e de compromisso ético com a preservação e valorização da vida humana. Suplicamos pela erradicação de pragas, vírus e bactérias resistentes, protegendo a população mundial contra epidemias devastadoras ou sofrimentos prolongados por diagnósticos imprecisos. Lembramos a cura prometida em Isaías, capítulo 41, versículo 10, sentindo o vigor renovado emanar da tua presença curadora e restauradora sobre cada corpo enfermo. Afasta os interesses comerciais escusos da indústria farmacêutica, priorizando o acesso universal aos medicamentos essenciais para a sobrevivência digna de todos os pacientes. Pedimos sabedoria aos gestores de hospitais, garantindo o suprimento de insumos, equipamentos e leitos para o atendimento humanizado e eficiente dos necessitados. Que os enfermeiros e auxiliares sejam fortalecidos em sua vocação, tratando cada paciente com a doçura e a dignidade condizentes com a imagem do Criador. Rogamos pela saúde preventiva, despertando em cada indivíduo o cuidado com o próprio corpo através de hábitos saudáveis e de equilíbrio emocional constante. Concede-nos a graça de desfrutarmos de uma vida longa e produtiva, usando nossa saúde para o serviço do reino e para o bem comum. Que o testemunho da ciência alinhada com a fé produza frutos de esperança, revelando a perfeição das leis naturais estabelecidas por tua inteligência suprema. Confiamos em tua soberania sobre a biologia e a história, aguardando o dia em que o choro da dor física será substituído pela alegria da plenitude. Senhor da colheita, abençoamos agora o trabalho dos agricultores e de todos os que labutam no campo para garantir o suprimento alimentício das nações. Rogamos pelo equilíbrio das estações, pedindo chuvas serenas sobre as plantações e o sol necessário ao amadurecimento dos frutos da terra generosa e fértil. Que as pragas e as intempéries climáticas sejam mantidas longe das lavouras, protegendo o suor do trabalhador rural contra perdas financeiras ou escassez de recursos. Suplicamos por tecnologia agrícola sustentável, permitindo a produção abundante sem a destruição do meio ambiente ou o esgotamento desnecessário do solo sagrado e vital. Lembramos a mão provedora descrita em Isaías capítulo 41, versículo 10, sentindo o suporte divino para os que plantam com esperança e colhem com gratidão. Afasta a exploração dos pequenos produtores por atravessadores gananciosos, garantindo o preço justo e a dignidade para quem vive da terra com honestidade total. Pedimos proteção para os animais de criação, livrando-os de pestes e garantindo o manejo ético e respeitoso condizente com a administração da criação. Que os armazéns e silos fiquem cheios, assegurando que o pão nunca falte na mesa de quem vive na cidade e de quem habita o campo. Rogamos pelo fortalecimento das cooperativas rurais, promovendo a ajuda mútua e o desenvolvimento regional através da união de esforços e de conhecimentos compartilhados. Concede sabedoria aos que cuidam das águas e das matas, preservando as nascentes fundamentais, a manutenção da vida e a irrigação das lavouras produtivas hoje. Que a fartura do campo seja motivo de louvor, lembrando-nos da dependência absoluta que temos das leis naturais estabelecidas pela tua vontade soberana e fiel.
Confiamos em tua providência inesgotável, aguardando uma colheita sem precedentes de prosperidade, saúde e paz para todos os que trabalham sob o sol do teu amor. Pai de ternura, voltamos nossa oração para as viúvas, os órfãos e os solitários, buscando em tua companhia o preenchimento total de cada vazio afetivo. Rogamos para que a tua presença seja sentida como um abraço quente e protetor, afastando o frio da solidão e as sombras do abandono social. Que as comunidades de fé sejam acolhedoras, oferecendo suporte emocional e prático aos que não possuem familiares próximos para o convívio diário e constante. Suplicamos por novas amizades sinceras, ligando vidas com laços de propósito e de ajuda mútua, fundamentados no amor cristão que tudo suporta e crê. Lembramos o amparo garantido em Isaías capítulo 1, versículo 17, onde o Senhor se apresenta como defensor dos desamparados e juiz das viúvas desprotegidas. Afasta o sentimento de inutilidade, revelando que cada fase da vida possui sua beleza e sua missão específica dentro do plano de redenção divina. Pedimos provisão material milagrosa para os que dependem de auxílios escassos, garantindo que o básico para a sobrevivência digna nunca falte em suas mesas. Que a alegria do Senhor seja a força desses irmãos, motivando-os a sorrirem novamente e a servirem ao próximo com as experiências acumuladas no tempo. Rogamos pela proteção de suas moradias, livrando-as de invasões, acidentes ou de qualquer mal que tente perturbar o descanso de quem vive sozinho. Concede-lhes sonhos proféticos e visões de esperança, mantendo a mente focada na eternidade gloriosa, onde toda lágrima será definitivamente enxugada por tuas mãos. Que o testemunho de superação desses fiéis inspire as gerações mais jovens, demonstrando que a fé em Deus é o antídoto contra o desespero humano. Confiamos em tua fidelidade inabalável, aguardando a manifestação de teu cuidado especial sobre cada vida que hoje se sente pequena ou esquecida pelo mundo. Soberano do tempo, intercedemos pelos que enfrentam o desafio da terceira idade, pedindo vigor físico, lucidez mental e a manutenção da dignidade em todos os aspectos. Rogamos para que o respeito aos idosos seja uma marca de nossa cultura, combatendo o abandono e o desprezo por aqueles que guardam a história. Que a saúde seja preservada, permitindo o usufruto da maturidade com autonomia, alegria e a capacidade de transmitir ensinamentos valiosos aos descendentes diretos e indiretos. Suplicamos por paciência e amor aos cuidadores, para que exerçam sua função com doçura, reconhecendo a sacralidade da vida em cada estágio do desenvolvimento humano. Lembramos a força prometida em Isaías, capítulo 41, versículo 10, sentindo o suporte divino para as pernas cansadas e para os corações que já viram muitas lutas. Afasta as enfermidades degenerativas da mente, preservando a memória e a capacidade de comunicação para que o legado de sabedoria continue fluindo entre as gerações. Pedimos por lazer digno e por convivência social ativa para os idosos, combatendo o isolamento que adoece a alma e apaga o brilho dos olhos. Que as leis de amparo sejam cumpridas com rigor, garantindo aposentadorias justas e acesso priorizado aos serviços essenciais de saúde e assistência em todo o país. Rogamos por reconciliações familiares tardias, permitindo que pais e filhos curem mágoas do passado e desfrutem de momentos de paz antes do crepúsculo da vida. Concede-nos a graça de valorizarmos cada ruga como uma marca de experiência e cada palavra como uma pérola de conhecimento a ser guardada no coração. Que a esperança da glória futura seja a âncora desses irmãos, trazendo a calma de quem sabe que a partida será apenas o início da vida real. Confiamos em tua guarda fiel sobre os nossos anciãos, crendo na manifestação de tua bondade sobre todos os que envelhecem sob a sombra de tua luz. Deus do equilíbrio, oramos pela saúde mental das lideranças em todas as áreas da sociedade, desde governantes até pastores e diretores de grandes e pequenas empresas. Rogamos por clareza emocional, protegendo-os contra o esgotamento profissional,
a síndrome de burnout e as pressões excessivas que levam a decisões precipitadas ou injustas no cotidiano. Que a humildade seja a marca desses líderes, permitindo-lhes ouvir conselhos sábios e reconhecerem as próprias limitações diante da complexidade dos problemas humanos e sociais. Suplicamos por integridade inabalável, blindando o caráter contra as tentações do suborno, do nepotismo ou do abuso de poder em benefício próprio ou de grupos seletos. Lembramos a autoridade conferida por Deus, descrita em Romanos capítulo 13, versículo 1, buscando a condução ética de cada cargo ocupado sob a tua permissão soberana. Afasta o espírito da soberba, o qual precede a queda, substituindo-o pelo desejo sincero de servir ao bem comum e de promover a paz entre os liderados. Pedimos proteção para as famílias dessas autoridades, as quais muitas vezes sofrem com a exposição pública e com a ausência causada pelas responsabilidades do cargo exercido. Que a sabedoria divina oriente cada decreto, reunião ou planejamento estratégico, visando sempre a justiça social e a prosperidade fundamentada em valores éticos e espirituais profundos. Rogamos por discernimento para identificar assessores falsos e oportunistas, cercando os líderes de pessoas comprometidas com a verdade e com o progresso real da nação e das famílias. Concede-nos a graça de orarmos por nossas autoridades, cumprindo o mandamento bíblico de buscarmos a paz da cidade através da intercessão fiel e constante ao Criador. Que o exemplo de liderança de Cristo, focado no serviço e no sacrifício, seja o modelo adotado por todos aqueles que possuem poder sobre outras vidas. Confiamos na tua regência suprema sobre o destino das nações, aguardando o estabelecimento de um governo justo e pautado pela luz de tua palavra eterna. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.